de continuar, eu quero que você entenda exatamente o porquê eu estou revelando isso nesse vídeo. Por esse motivo, eu vou te contar uma rápida história. O meu primeiro contato com a diabetes foi em 1999. Eu ainda era muito jovem na Universidade de Medicina. Com 23 anos de idade, eu já estava no internato do Hospital Universitário. Internato é como se fosse um estágio que todo estudante de medicina faz antes de se formar. Devido à pouca idade, tudo era uma grande novidade para mim. A única coisa que eu tinha certeza naquela fase da minha vida era a minha grande paixão pela medicina verdadeira, a medicina que ajuda a aliviar a dor das pessoas e a salvar vidas. E exatamente no dia 23 de março de 1999, em uma manhã ensolarada e muito quente, eu estava indo para o hospital universitário para o meu primeiro dia de internato. Eu estava um pouco ansioso por ser meu primeiro dia. Eu tinha acabado de comprar o meu jaleco novo e estava muito empolgado. Chegando ao hospital, ainda com muito frio na barriga por ser meu primeiro dia, eu fui informado pelo meu professor que eu seria responsável por 3 leitos. Leitos, caso você não saiba, é o local onde o paciente repousa após uma operação ou mesmo quando ele está internado. Porém, eu lembro que dos 3 quartos ou leitos, como chamamos no hospital, apenas um estava ocupado. E por ser muito novo na época, e até mesmo por ser meu primeiro dia no hospital, eu confesso que eu fiquei até mais tranquilo por ter somente um quarto ocupado, pois assim eu poderia me dedicar exclusivamente a cuidar de apenas um paciente. Cuidar dele com toda a minha atenção e dedicação. Eu não vou falar o nome do paciente para manter total privacidade, por isso eu vou chamá-lo de Ricardo. Quando eu entrei no quarto para conhecer o paciente, no caso o Ricardo, ele estava junto com a sua noiva. Sim, ele estava noivo e com a data do casamento marcado. Ricardo tinha sido diagnosticado com diabetes e já estava em um estado avançado. Mesmo tomando diversos comprimidos, inclusive aplicando insulina diariamente, ele continuava a sofrer com as consequências do diabetes, principalmente o seu pé, que não estava nada bem. Antes de ler seu prontuário, que é o histórico do paciente, eu me apresentei para o Ricardo e para sua noiva. Porém, eu notei que os dois estavam tristes e com os olhos vermelhos. Ao ler o prontuário do Ricardo, eu descobri o porquê os dois estavam tão tristes. Eu descobri que o Ricardo tinha acabado de receber a notícia que teria que amputar o seu pé direito, já no dia seguinte, pois o seu estado já estava se agravando. Após a cirurgia, eu cuidei do Ricardo durante longos dias. Além de acompanhar de perto o Ricardo, eu realizava todos os curativos pessoalmente. Sempre que eu o encontrava para os curativos, nós ficávamos horas conversando. Conversando sobre seus sonhos e planos que ele tinha para o futuro, inclusive sobre o seu casamento. Acabamos criando uma amizade verdadeira. As semanas passaram, e por mais que as doses de insulina e comprimidos tivessem aumentado bastante, no pé esquerdo do Ricardo começaram a aparecer pequenas feridas, que é algo muito comum no pé diabético. A partir desse momento, uma ficha caiu na minha cabeça. Por que, mesmo tomando remédios ou aumentando a dose de insulina, ele não melhorava? Algo estava errado. Eu fiquei pensativo durante dias sobre o porquê o diabético tem que sofrer com tudo isso. Depois de anos, eu descobri essa resposta, e mais adiante eu vou contar essa polêmica descoberta para você. Mas agora voltando à história. Bem, certo dia ao chegar no hospital, eu recebi uma notícia que eu não estava esperando. Eu lembro como se fosse hoje. A enfermeira responsável chegou até mim e disse que eu não iria mais cuidar do Ricardo, porque ele teria que trocar de quarto. Com isso, outro estudante do internato cuidaria de seus curativos. Mesmo triste com a notícia, eu compreendi e tive que aceitar. Mesmo trocando de quarto, nosso laço continuou. Eu sempre o visitava ou buscava novidades sobre Ricardo. E até mesmo conversava com as pessoas que estavam cuidando dele e de seus curativos. Até que um dia, caminhando pelo corredor do hospital, eu passei em frente ao quarto do Ricardo e achei estranho, pois ele não estava lá. A porta estava entreaberta e tinha somente a senhora da limpeza, que estava arrumando para um outro paciente entrar. Sem entender nada, eu corri para a enfermaria e perguntei se o Ricardo já havia recebido alta. A enfermeira olhou séria nos meus olhos e, por saber que eu tinha uma grande ligação com o Ricardo, disse quase que sussurrando que infelizmente o Ricardo havia falecido. A enfermeira comentou que nos dias anteriores, mesmo ele recebendo alta, sempre estava no hospital para uma emergência.
E com isso, seu corpo não aguentou e ele havia falecido devido a complicações de uma pneumonia. Isso mesmo, pneumonia. Devido ao diabetes, seu sistema imunológico ficou fragilizado e infelizmente ele adquiriu uma pneumonia e não suportou. Naquele momento eu fiquei completamente sem chão. Devido a essa ligação que eu tive com o Ricardo, eu carreguei essa história por anos da minha vida. Mas ao longo do tempo, algo aconteceu. Depois de mais de 15 anos de muitos estudos e pesquisas com artigos científicos das universidades mais renomadas do mundo, como Harvard, MIT, Oxford, eu acabei descobrindo que é possível sim reverter a diabetes. De uma forma muito simples. E motivado por histórias como a do Ricardo e de outros pacientes e alunos que já sofreram com diabetes, eu desenvolvi o método Diabetes Controlada. Um método 100% comprovado cientificamente. Essas descobertas já ajudaram a controlar e até reverter o diabetes de milhares de pessoas fora do Brasil, e eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo e dar a oportunidade para você também ter acesso. Além disso, eu confio tanto no método Diabetes Controlada que eu quero presentear você com a minha garantia 30+30. Ou seja, se em 30 dias você não gostar do treinamento, não sentir diferença em seu corpo e não se sentir incrivelmente transformado, basta me mandar um único e-mail e eu devolverei 100% do seu dinheiro. Risco zero. 100% das pessoas que seguem o método conseguem controlar ou reverter o diabetes em 30 dias ou menos. E, no caso do diabetes tipo 1, reduzirem até 83% a quantidade de remédios. A chance que eu estou dando para você é única. Se tornar livre para viver seu presente e seu futuro com muita saúde. Portanto, não deixe essa oportunidade escapar. Eu não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar. A qualquer momento eu irei fechar as matrículas. Se você acha que merece viver uma vida plena, cheia de energia, saúde e disposição, livre do diabetes, dê uma chance para você e faça acontecer. Clique no botão abaixo e comece agora a sua transformação. Um abraço e nos vemos do outro lado.